Olá, hoje nós vamos calcular um coletor manifold distribuidor de vapor, onde esse vapor vai vir da caldeira e ele vai levar esse vapor para processo, para as turbinas, para moendas, ou seja, para onde aí o seu cliente ele destinar, ok? Ressalto que o procedimento de cálculo para coletores manifold distribuidores de vapor não é o mesmo procedimento de cálculo dos coletores do superaquecedor de vapor da caldeira, tá? Ressalto que os coletores do superaquecedor da caldeira têm que se levar em consideração a eficiência de furação que entram as serpentinas. Por isso que o procedimento de cálculo dos coletores do super ele é um pouco diferente, tá? Aqui também a gente tem que levar em consideração a eficiência de ligação entre um tubinho e outro, porém ele é um procedimento um pouco diferente, tá certo? Então vamos para os cálculos que a gente vai demonstrar caso a caso para vocês. Vou demonstrar um coletor para ser dimensionado para vapor saturado, se a sua caldeira vier com vapor saturado, e um coletor para vapor superaquecido, que é a maioria dos casos das caldeiras aí, ok? Vou mostrar das duas maneiras. Então vamos lá. Bom, esse aqui é o coletor. Basicamente, nós fizemos esse projeto, a empresa Dr. Caldeiras realizou esse projeto, tá? Fez toda a base de cálculo completa do coletor, dimensionamos as válvulas de segurança também e todos esses tubos aqui queriam captar o vapor e também destinar também, tá? Então essa eficiência de ligação também entre um tubo e outro também teve que ser realizado, tá? Eu calculei manualmente na mão, tá? E depois joguei no software para confirmação e passou com bastante folga, ok? Então é o seguinte, basicamente a cara aí geral de um coletor de vapor, distribuidor de vapor, perdão, ele tem essa cara aí com uma pequena inclinação, já que precisa ter essa inclinação porque o condensado, quando o vapor ele se condensa um pouco aqui dentro desse coletor, ele cai aqui dentro dessa garrafa que tem um purgador, tá bom? Então vamos aí para o processo de cálculo. Esse coletor aqui já está há 3 anos trabalhando já em operação. Vamos lá. Então vamos primeiro para a questão do coletor que vai chegar a vapor saturado, tá certo? Então é o seguinte, primeiro dado de operação que tem que ser visto é a pressão que vai vir esse vapor. No caso aqui, meu cliente, ele tem aí a pressão de vapor que vai sair da caldeira, que vai vir esse vapor por dentro do coletor, 12 quilos por centímetro quadrado de pressão. Então, só que é o seguinte, eu coloco 5% a mais nessa pressão, por quê? Porque se a caldeira der uma sobrepressão e as válvulas de segurança não estiverem bem calibradas, então meu coletor ele pode suportar um pouco mais aí de pressão, sem aí correr alguns riscos. Porém, ressalto que todas as válvulas de segurança devem ser calibradas e devem ser colocadas nas caldeiras sem sombra de dúvidas e elas têm que trabalhar corretamente, tá? Então vamos lá. Então eu tenho 12 quilos de pressão vezes 1,05, que são 5% a mais, 12,6. Eu coloquei esse 5% porque como o dimensionamento da espessura do coletor está vinculado basicamente à pressão, se eu coloco 5% a mais na pressão, então eu tenho uma folga aí de 5% pelo menos na minha espessura, já que uma relaciona com a outra, ok? Temperatura de operação. Esse meu cliente, a temperatura do vapor que vai sair da caldeira são 200 graus. A tensão admissível do material, então eu vou trabalhar com 200 graus, eu vou fazer um coletor com A106 grau B, esse coletor, ok? Então eu tenho essa tabela aqui embaixo. Vou demonstrar para vocês o seguinte,
que da temperatura 38 até a temperatura 343, a minha tensão ela não muda, ok? Vai de 1202.2 até 1202.2 até 343 graus. Quanto mais eu aumento a minha temperatura, a grosso modo falando, mais mole fica o meu material, menos resistente. Porém, a hora que passa de 343, ele vai perdendo a sua resistência e já cai para 1096.8, ok? Então nós vamos trabalhar com 200 graus. Aqui tem o 177, 204. Só que é o seguinte, eu trabalho da seguinte forma: 204 está muito próximo de 200 graus. Se acaso a caldeira tiver uma sobrepressão, consequentemente uma subida de temperatura, o controle de temperatura do vapor não esteja correto, esse vapor então tende a aumentar um pouco. O que eu faço? Então eu vou trabalhar com 232, tá? Apesar que a tensão de 204 e de 232 ela é a mesma, tá? Porém, estou só ressaltando para vocês que vocês trabalhem um pouco a mais se as tensões forem diferentes, porque aí você também está com uma margem de segurança, um fator de segurança a mais, não aí tendo surpresas no seu projeto, ok? Então é 1202.2, vamos colocar aqui, 1202,2, vamos lá. Agora a gente vai para diâmetros. Esse meu cliente, ele vai trabalhar com uma vazão de 45 mil, aliás, quilos por hora de vapor, ou seja, 45 toneladas, ok? Eu necessito também do volume específico do fluido, do vapor. Eu tenho meu analisador aqui de vapor, tá? Que analisa as propriedades físicas do vapor. Eu tenho a questão superaquecida e a questão saturada. Aqui eu já tenho a temperatura linkada com 200 graus, que é o que eu vou precisar. Vou dar calcular aqui e ele vai me dar um volume de 0,1272 aproximadamente, tá? 0,1272. Velocidades recomendadas do vapor dentro do coletor. Bom, ressalto para vocês o seguinte: velocidades recomendadas, o Dr. Caldeiras, a empresa Dr. Caldeiras trabalha entre 15 e 20 metros por segundo no coletor. Os coletores do superaquecedor que sai da caldeira, eles trabalham com outras velocidades, tá? Eu trabalho no coletor manifold com 15 até 20 metros por segundo. Então vou colocar aqui 20 metros por segundo, tá? Vou dar então aqui o meu diâmetro interno mínimo requerido, que vai ser 318,15, tá? Mínimo interno. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha tabela de tubos, que eu vou precisar verificar então 318,15 interno. Eu vou pegar um pouco a mais então para fazer a jogada aí entre espessura e diâmetro. Então a gente tem 323,8, 355,6, que é de 12 polegadas e 14 polegadas Schedule, tá? Então vou fazer o seguinte, vou fazer uma tentativa, erro, para comprovar que pode dar erro aí e a gente passar para o próximo tubo, ok? Então eu vou fazer o seguinte, vamos escolher o de 323,8 externo. Então aqui, ó, 323,8 externo, porque o meu interno eu necessito de 318. Vamos trabalhar com externo 323,8 só para comprovar alguns erros, tá bom? Pode ocorrer no seu cálculo. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou precisar de uma espessura mínima requerida de 4,31, tá? Então eu vou lá no Conforge de novo. Para 323,8, qual é a espessura que eu posso ser utilizada? Bom, eu tenho todas essas espessuras aqui, tá? O mais utilizado são schedules de 40, schedules de 80, de 120, de 160. Os outros podem ser encontrados sim, tá, pessoal? Mas os mais encontrados de prateleira, que a gente chama, são esses que eu disse.
Então, esse schedule de 40, ele tem 10.3, tá? Então, eu venho aqui, 10.3 é maior que 4,31. Então, tem aqui, ó, 10,3. Aqui, ó, perigo, diâmetro reprovado. Por quê? Porque é o seguinte, o meu mínimo requerido, diâmetro interno requerido, é 318,15. Com esse externo e com essa espessura, ele vai dar 303,2. Ou seja, 303,2 é menor do que 318. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que respeitar essa velocidade de 20 metros por segundo, que ela está relacionada com esse diâmetro aqui. Ok? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que trocar esse diâmetro externo, por isso que a gente escolheu primeiro 323 para comprovar erro, igual a gente disse. E vou escolher esse de 14 polegadas, que é 355,6. Vamos lá. Vou então passar para 355,6. E agora vou verificar qual que é o meu mínimo requerido de novo, tá? Então mudou um pouco a minha espessura. Antes era 4 ponto alguma coisa que eu não me recordo, agora é 4,63. Então agora eu vou lá no Conforge de novo. Vou pegar o schedule de 40 novamente. Aqui, o schedule de 40 é 11,1, tá? Então vem aqui agora, ó, 11,1. Por quê? É maior que 4,63, tá bom? Aí vai dar um diâmetro interno utilizado de 333,4, tá? Ou seja, maior que 318. Então ele me deu a mensagem aqui, ó. Ok, diâmetro aprovado e compatível com a velocidade. Então, pessoal, tem que estar compatível com o mínimo requerido da área, que está relacionado com a velocidade. A gente tem que respeitar e ser aprovado nas duas situações, além de ser aprovado também aqui na espessura, tá? Então ele já me deu a mensagem aqui também de ok, espessura aprovada. 11,1 que a gente utilizou é maior que 4,63, ok? Então, pessoal, essa foi a situação para caldeiras com vapor saturado, tá? Eu vou zerar tudo aqui novamente, só para a gente preencher novamente aí, tá? E colocar os dados da caldeira, uma simulação de uma caldeira de vapor superaquecido, tá bom? Então vamos lá. Ressalto novamente que essas velocidades que eu adoto já foi experimentadas em outras ocasiões e foi verificado que nunca deu problema, tá? Outras velocidades podem dar problema se você subir demais a velocidade, tá? Então eu não recomendo. Eu recomendo essas velocidades no coletor manifold, não em outros locais. Estou falando só do coletor manifold, distribuidor de vapor, entre 15 e 20 metros por segundo, que aí a gente tem a certeza, eu tenho a certeza que com relação a esse tipo de problema, não vai dar outro problema para vocês, tá? Pode ocasionar outros problemas que acarretou por conta de outros fatores, mas não da parte de projeto, tá bom? Então vamos lá. Então agora a gente vai simular uma caldeira que vai trabalhar com 42 kg de pressão. Tá aqui, ó, 42 kg de pressão. Essa é uma caldeira de vapor superaquecido. Então vamos lá. Então aqui, ó, 42 vezes 1,05, que é 5% a mais na pressão, para eu dar uma sobrevida na minha espessura. Então vai ser 44,1. 44,1. Aí, temperatura de operação do vapor que vai chegar dentro do coletor. Ele vai vir com 450 graus. Um coletor é um vapor superaquecido, tá, pessoal? Então é o seguinte, com essa temperatura, eu não vou fazer em A106 grau B, não. Vou fazer em P22, tá? O conceito das tensões e temperatura é o mesmo que a gente viu da outra ocasião, porém as tensões são diferentes, tá? Então eu vou trabalhar com 450 graus, eu tenho 427, 454, é o mesmo fator, o mesmo pensamento. 454 está muito perto de 450. Então o que eu vou fazer? Eu vou então trabalhar com 482.
tá? Que vai ter então 956.2 de tensão. 956, vamos lá. 956.2 de tensão. Ótimo. Vamos agora aos diâmetros. A caldeira ela vai produzir 150 toneladas de vapor, 150 mil quilos. Agora eu vou verificar o volume específico do fluido, tá? Então vou vir aqui no meu analisador de fluidos. Eu analisei o saturado da outra vez, agora a questão é superaquecido. Então vou ter a temperatura de 450 com uma pressão de operação de 42, tá? Não vai ser 44, por quê? Porque 44 eu vou colocar sobrevida na espessura e que não condiz com o volume específico, tá bom? Então vamos lá. Meu volume específico é 0.076 aproximadamente, tá certo? Então vamos lá, 0.076. Ok. Velocidade recomendada, novamente, velocidade recomendada dentro do coletor manifold. A hora que esse vapor bater no coletor manifold, qual que é a velocidade dentro dele? 20 metros por segundo no máximo, entre 15 a 20. Então eu tenho aqui, ó, o meu diâmetro interno de 448,99 interno requerido. Isso é o mínimo para 20 metros por segundo para ter um vazamento aí, uma produção de vapor de 150 toneladas hora. Então vou lá no meu Conforja, 448,9 aproximadamente, vou procurar aqui, 457, o de 20 polegadas, 508, vamos verificar, vou colocar aqui então, 508, só confirmar, é 508 mesmo, isso mesmo, de 18 e 20, isso mesmo, 508. Espessura da parede, agora eu vou vir aqui deste lado aqui, porque a hora que eu coloco o diâmetro externo, ele já calcula a espessura para mim desse lado aqui. 14,99 aproximadamente. Então vou lá de novo no Conforja e eu vou ver os de prateleira aí para a gente não ter erro. De 40, esquerda de 40. 15,1, 15,1 está muito próximo de 14,99, tá? Então eu vou pegar o próximo de prateleira aí que a gente chama. Vamos pegar a esquerda de 80, tá? Pode, se você encontrar os outros, você pode também fazer a conta, tá? Esquerda de 80, vamos lá, vai dar aqui 26, é isso? 26, 26,3. Então vamos lá, vamos colocar aqui então 26,3. 26,3 é maior que 14,99. Vamos ver se ele está compatível então. 455,4 vai ser o interno, quando eu vou ter 508 menos 26 de cada lado. 455,4 é maior que 448 aproximadamente aí. Então, ó, ok, diâmetro aprovado e compatível com a velocidade, tá bom? Agora vamos ver aqui a espessura, conforme a gente já viu, 26,3 é maior que 14,99. Então, ok, espessura aprovada para essa ocasião desse coletor. Ok, pessoal? Pessoal, então esse foi o projeto para o nosso coletor. Expliquei tanto saturado quanto para vapor superaquecido. Se atentem às velocidades e os fatores de segurança para que seu projeto, para que sua caldeira não dê problema. Ok? Pessoal, aqui então a gente se despede, tá? Agradeço a atenção. A empresa Dr. Caldeiras está aberta aí para tirarem dúvidas. Podem entrar em contato. Aqui a gente dá treinamentos online, cursos presenciais, inspeções, consultoria, balanço térmico, projetos, desenhos, tudo em relação a caldeiras de baixa, média e alta pressão e também vasos de pressão. Ok? Um grande abraço para vocês e compartilhem os meus vídeos para ajudar os nossos irmãos aí que trabalham com as caldeiras e para ajudar, porque a cada dia a gente aprende uma coisa nova. Como um dia eu aprendi, eu também, se Deus quiser, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Grande abraço a todos e compartilhem meus vídeos.